Olá, está começando mais um programa Trilha da Fama e eu, Camila Barros, estou com vocês hoje. Para você que quer aprimorar a sua habilidade, perder a vergonha, ter uma chance no mercado como repórter, entre em contato conosco, Trilha Produções. A Faculdade Ipanema, preocupada com a sustentabilidade, organizou seu primeiro fórum com a presença de Marina Silva. Acompanhe agora uma parte desta importante palestra. Temos uma crise política. Vocês acompanham o que está acontecendo no mundo árabe, mas também na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. E a gente imaginava que essas manifestações nunca iriam chegar aqui, e elas chegaram. E, no meu entendimento, ainda que continue, de certa forma, arrefecidas essas mobilizações, elas estão aí em estado de latência e nunca mais voltaremos a sermos o que éramos, porque, de fato, há uma crise política no mundo inteiro. Não é só no Brasil. Essa crise política reclama algumas questões, como, por exemplo, melhorar a qualidade da representação política, aumentar a participação da sociedade e, ao mesmo tempo, criar novas formas, novos canais de expressão para esse novo sujeito político que está surgindo no mundo inteiro, que não é mais aquele sujeito político classicamente orientado pelo partido, pelo sindicato, pela ONG, pelo DCE ou pelo líder carismático. Não é mais assim. Hoje, cada vez mais, nós temos uma proatividade da sociedade de forma horizontal, que eu chamo de novo ativismo, que não é mais o ativismo dirigido, é uma espécie de ativismo autoral. Isso tem a ver com essa crise política. Essa crise política se agrava em função de que as instituições, ou seja, a visão dos processos e estruturas criadas a partir da Revolução Americana e da Revolução Francesa, que nos trouxeram até aqui, começam a sofrer uma espécie de esgotamento e a sociedade busca novas formas de realização da democracia, sobretudo no mundo ocidental. No mundo árabe, as pessoas estão procurando ainda fazer a sua Revolução Francesa, que quer conquistar a democracia. Mas há um processo político que caminha para grandes transformações. E na base de tudo isso, há uma espécie de, digamos assim, de alavanca que ancora tudo isso, que é a crise dos valores. No meu entendimento, é a crise dos valores que faz com que, na crise ambiental, a gente tenha essa atitude de destruir os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. Não é razoável destruir os recursos de milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas. Mas isso tem a ver com os valores em que acreditamos. No aspecto econômico, a gente vai se apegando a uma lógica do dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro não é um problema, mas ele se transforma em um problema quando vira um fim em si mesmo. Ninguém pode ter como finalidade da sua vida o dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, um instrumento para a gente gerar bens e serviços para que a sociedade possa viver bem. Então, na economia foi isso que levou em 2008 toda aquela especulação imobiliária, avaliação de títulos podres como se fossem títulos bons, com prejuízos para a finança do planeta. Isso tem a ver com valores. Não é por falta de economistas, de operadores do mercado. Isso tem a ver com uma outra coisa. Por isso que esses debates são importantes, porque toda a nossa competência, nossa técnica, tem que ser acompanhada pela ética que dá sustentação a que isso seja algo bom para todos. Então, é a crise dos valores que faz com que, na política, se separe a ética da política.
fazem essa separação entre o que se diz e o que se faz, e vocês têm inúmeros exemplos, tanto aqui quanto fora do nosso país. Bem, se temos uma situação em que 5 crises, econômica, social, ambiental, política e de valores, convergem, para mim, isso é um cenário que forma uma crise civilizatória. Crises civilizatórias não são fáceis de serem enfrentadas. Elas têm um nível de complexidade tamanho que, até hoje, nós sequer temos um acervo de experiência ao qual possamos recorrer para nos inspirar nesse acervo de experiência. Nós podemos olhar para os gregos, para os egípcios, para os romanos, para as civilizações pré-colombianas, e vamos verificar que, ao entrar em crise, eles não conseguiram sair da crise em que entraram. Todavia, há uma diferença entre eles e nós. Eles não colapsaram de uma vez. Enquanto um estava colapsando, o outro estava, digamos, florescendo. Então, havia um manejo sustentável de crise. No nosso caso, como somos um mundo globalizado, não há aonde a gente se esconder. Porque, mesmo a comunidade mais isolada, nas cabeceiras do rio Envira, essa comunidade está dentro da crise, sofrendo as consequências dela, sobretudo a crise ambiental global. Nós estamos numa situação em que, pela primeira vez, a humanidade, não é, tem a possibilidade de causar algo de proporções indesejáveis para todo o planeta. Dizem os especialistas que nós entramos num novo período, né, que é o antropoceno, que é o homem, ele sendo capaz de provocar as grandes mudanças. Bem, no caso dessa crise que nós estamos vivendo, para que a gente não fique, eu disse, tem a emergência no sentido da gravidade do problema e tem a emergência no sentido das possibilidades. Senão a gente cai numa visão nihilista do mundo, completamente paralisadora dos nossos esforços de sair da crise. Qual é a vantagem que nós temos em relação a eles? Se, na nossa situação, estamos todos integrados, os problemas nunca foram tão grandes com a capacidade produzida pelo próprio homem de destruição do planeta. Bem, para mim a vantagem é que eles não sabiam que estavam em crise. Nós sabemos que estamos em crise. E se sabemos que estamos vivendo uma crise com essa magnitude, temos que ter a atitude correta diante da mesma. O Bauman, no livro dele, Em Busca da Política, ele diz que, diante de uma situação, seja ela qual for, nós podemos ter uma atitude clínica ou uma atitude cínica. A atitude cínica é aquela de tirar vantagem, não importa as circunstâncias, ou que isso possa prejudicar outros, no caso as gerações futuras, e eu vou tirar vantagem enquanto puder. A atitude clínica é olhar para o conjunto e fazer um diagnóstico dentro de uma visão sistêmica. Quais são os pontos que, ao interferir, eu posso ajudar a que todo o organismo possa ser curado? Com certeza, um ponto importante que faz parte desse debate é como vamos prover os meios materiais para a nossa existência. Isso tem a ver com a economia. A capacidade de dar respostas adequadas para esse tempo já é um novo caminho, ou pelo menos uma nova maneira de caminhar, como diz o poeta Tiago de Mello. Mas a atitude clínica requer da nossa parte pensar o que seria esse novo modelo, para que a gente possa de fato fazer essa interferência. Como a política, a ciência, a tecnologia, a espiritualidade, as artes podem dialogar com esse esforço. E obviamente que, se entendemos que a sustentabilidade não é apenas uma maneira de fazer, mas uma maneira de ser, algo com essa magnitude, com esse nível de profundidade,
de intervenção não é uma tarefa para ser feita por uma pessoa, por um grupo, por um partido. Não é algo para ser feito de forma exclusivista, isolada. É algo para ser feito por toda a humanidade. Portanto, o esforço que precisa ser feito, por isso que nós temos mais de 180 países que estão dentro dessas convenções do clima, da desertificação, da biodiversidade, porque mesmo que façamos 100% do dever de casa no Brasil, se os outros não fizerem, mesmo assim estaremos numa situação muito difícil. Então é um esforço de toda a humanidade, porque é uma crise civilizatória. E para enfrentá-la nós vamos precisar, como diz o álbum da música dos Titãs, de todos ao mesmo tempo, agora.